Henrique Meirelles diz a Moro que nunca viu nada ilícito ou ilegal no governo Lula. Essa notícia foi publicada aqui pelo Jornal do Brasil na sexta-feira, dia 10 de março de 2017, e diz o seguinte: em depoimento ao juiz federal Sérgio Moro nessa sexta-feira, em processo que tem o Lula como réu, o ministro da Fazenda de Temer, Henrique Meirelles, disse que nunca presenciou ilegalidades ou atos ilícitos no governo do petista enquanto esteve à frente do Banco Central. A minha relação com o presidente Lula era totalmente focada em assuntos relativos ao Banco Central à época da política. E nessa interação eu nunca vi ou presenciei nada que pudesse ser identificado como algo ilícito ou ilegal, afirmou o ministro para o advogado do ex-presidente. Bom, essa notícia diz respeito ao seguinte: os advogados de defesa de Lula convidaram algumas pessoas, entre elas o Henrique Meirelles, para prestar depoimento. E nesse depoimento ele afirmou que o Lula era inocente. Por que ele foi convidado? Porque o Meirelles foi nomeado pelo Lula, durante o governo Lula, já em 2002, como mostra essa notícia aqui, como presidente do Banco Central do Brasil. Então, o executivo Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Mundial de Boston e deputado federal eleito pelo PSDB, aceitou o convite para assumir a presidência do Banco Central brasileiro no governo Lula da Silva. A notícia é de 2002, em dezembro de 2002, 12 de 12 de 2002. Tá, então, como você está vendo aqui, essa audiência também teve algo interessante, que mais uma vez teve uma briguinha lá com o Sérgio Moro, que interrompeu lá uma pergunta feita aí pela defesa do Lula. Bom, do mais, seja bem-vindo aqui ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente comenta a notícia dentro do contexto. E a notícia é que o Meirelles inocentou o Lula, e o contexto é que até agora não teve ninguém que acusou, que conseguiu provar de fato alguma coisa contra o Lula. Aí você tem duas partes dessa notícia aqui, que é uma que diz o seguinte, que Meirelles disse que nunca viu nada ilícito ou ilegal ao governo Lula. E a outra é que aqui ele está dizendo, ó, minha coisa com Lula só era do Banco Central. E nesse ponto eu não vi nada. Adivinha qual notícia, né, que aspecto dessa notícia a grande mídia resolveu publicar com mais ênfase? Esse aqui é o Jornal do Brasil, ele fala o que Meirelles falou logo na primeira frase. A Globo está mostrando a mesma coisa. Henrique Meirelles disse que nunca viu nada ilegal durante o governo Lula, durante o governo todo Lula. Né? É a outra aqui, olha, Meirelles, a site da UOL diz que Meirelles diz não ter presenciado nada ilícito ou ilegal durante o governo Lula, já que o Estadão, relação com Lula era focada no BC, quer dizer, aqui eles não estão mais focando que o Meirelles inocentou o Lula. Não estão falando nada. É como se fosse neutro. E aqui a Veja também, logicamente, a Veja, que é o blog do PSDB, Meirelles disse que a relação com Lula era focada no Banco Central. Então, claro que ele não ia falar a principal coisa que o Meirelles falou. Essa coisa interessante da propaganda política, que você tem que entender aqui o comportamento do juiz Sérgio Moro, mais uma vez, se mostrando partidário. É o seguinte, Meirelles, lá pelas tantas no depoimento, Meirelles reconheceu que houve progresso no Brasil durante o mandato Lula, como a estabilização da inflação. Logo em seguida, quando a defesa do ex-presidente perguntou ao ministro se ele achava que esse governo tinha trazido benefício ao país e não buscado benefício para governantes e pessoas do alto escalão, Moro fez uma interrupção. O juiz federal optou pelo indeferimento da pergunta, ou seja, ele proibiu que a pergunta fosse feita. Ele disse o seguinte: não é uma pergunta apropriada, perguntando a opinião da testemunha. Ele responde apenas fatos. Gravem isso aqui. Durante esse processo, o juiz Sérgio Moro, que não era de interesse dele, ele disse que não era interessante saber a opinião da testemunha, só queria saber fato. O advogado Cristiano Zanin Martins criticou esse critério, que foi logo rebatido por Moro. A impressão é que a defesa tenta fazer propaganda política do governo anterior. Quer dizer, ao perguntar a opinião da defesa, o juiz Sérgio Moro classifica como se você estivesse fazendo uma propaganda política para quem está envolvido nesse caso. Agora, a situação muda completamente de quadro quando o juiz Sérgio Moro pergunta a opinião da testemunha. E aí o mesmo advogado de Lula, diz que a testemunha deve se limitar somente aos fatos. Veja o que aconteceu aqui, ó. Aqui na notícia do dia 6 de março de 2017, nem faz tanto tempo assim. A notícia aqui do Meirelles é do dia 10, como eu mostrei aqui para vocês, cadê? Dia 10 de março. E a outra aqui é de 6 de março. E aí aconteceu o seguinte.
Um dos advogados aqui, o Batóquio, questionou uma pergunta feita pelo juiz a uma testemunha. Em resposta, Moro disse para o advogado fazer concurso para juiz. O doutor faça concurso para juiz e assuma a condução da audiência, mas quem manda na audiência é o juiz. E a pergunta era o seguinte, ela está bem aqui, olha. Bem aqui, ó. Moro mencionou uma informação do processo e perguntou como a testemunha Fernando Sampaio Barbosa a havia entendido. Ou seja, o Moro está perguntando a opinião da testemunha, não dos fatos. Ele quer saber a opinião da testemunha. O advogado, então, de Palocci, tentou impedir a pergunta, argumentando que a testemunha deve falar sobre os fatos e não o que acha. O juiz indeferiu o pedido da defesa, que insistiu. Foi nesse momento que Moro rebateu e mandou o cara fazer concurso para juiz. Ou seja, na própria opinião do Moro, ao perguntar a opinião da testemunha, que no caso ele aqui está perguntando, o Moro estaria fazendo propaganda política para tentar acusar, por exemplo, Lula, enrolar o Lula ou o Palocci ou quem quer que seja aí na acusação. Então, ora ele se comporta de um jeito, dependendo do interesse que ele tem, ora ele se comporta de outro jeito. E esse vídeo aqui deixa isso muito claro, que o Moro é partidário, com certeza. Deixa aí a opinião de vocês, mencionando, é bastante interessante esse vídeo, porque deixa isso bem claro. São duas notícias publicadas pela Globo, quer dizer, a fonte é a mesma, em que está acontecendo uma contradição aqui no posicionamento do juiz Sérgio Moro. Deixe sua opinião, baixe o vídeo, carregue em outras redes sociais. É importante ativar o senso crítico aí das pessoas, tá? E compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e vamos levar essa reflexão a toda a sociedade. Um grande abraço e até a próxima notícia.